Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os nossos nobres pares, nossos amigos que nos acompanham aqui na galeria, aqueles que nos acompanham pela TV. Em especial, quero mandar um abraço, não estranhe, viu, Valmir? Quero mandar um abraço para os amigos do bairro São Manuel. Mas não fica aqui em Jacareí, não, Juarez. Fica lá em Guaratinguetá. Estive lá no domingo e conversando com os amigos nossos, o pessoal falou assim, a gente assiste a sessão de câmara de vocês. Eu gosto de acompanhar os trabalhos de vocês. É interessante, né? Eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do time do Santa de Virges, que é o Brilhante, o Tchão, o Pezão, rapaziada que nos recebeu muito bem lá nesse domingo, e estavam comentando aqui dos trabalhos. Eles acham muito bacana como é feito o nosso trabalho aqui na sessão de câmara. Então, estendo, logicamente, os cumprimentos aqui a todos os demais vereadores. Começando os nossos trabalhos, eu quero me retratar aqui, que na verdade, semana passada, eu e a Lucimar, ela me permitiu, inclusive, assinar uma moção, homenageando aí o jornal Diário de Jacareí, que hoje é comandado pelo meu amigo Ângelo Ananias. O Diário de Jacareí, que é um patrimônio da nossa cidade, um jornal realmente tradicional. A gente sabe a dificuldade, né, Ângelo, que é hoje você manter um jornal escrito, tendo em vista que a internet hoje praticamente domina aí os noticiários. E esse jornal, quero também fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo Ulisses Guedes, pai da nossa funcionária aqui, a Soraya. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu Ulisses, jornalista brilhante. A Heloísa Nascimento também, que já foi diretora desse jornal. Um grande abraço a Heloísa. E ao Ângelo Ananias. Eu até havia dito a ele que faria essa menção do belíssimo trabalho que ele faz como jornalista, levando inclusive o nome de Jacareí além das fronteiras. O Ângelo que já cobriu várias Copas do Mundo, mas agora acho que ele está mais na moita, mas faz um trabalho muito bom aqui na Rádio Piratininga. Um grande abraço aí ao nosso amigo Ângelo Ananias. Seguindo, pode colocar o meu slide? Pode colocar o primeiro? Bom, aí pastor... Isso, obrigado, é isso mesmo. Também fazendo aqui uma menção ao nosso jovem aprendiz que passará aqui por uma espécie de treinamento, um estágio, para conhecer um pouco mais dos trabalhos da Câmara Municipal. Um grande abraço e seja bem-vindo aí, Thales. Thales, que é da escola ali Amância, no Terras de São João. Tenho certeza que você passará por uma experiência ímpar na sua vida. Esperamos que isso traga bastante conhecimento, que você possa ser um divulgador da importância que é a política para nós, na vida de todos da sociedade. Próximo slide. Bom, eu quero fazer agora uma cobrança. Eu acho que os vereadores já perceberam que foi feito um trabalho, a gente entende que quando se faz um trabalho numa via importante e movimentada como é Siqueira Campos, e aí fizeram uma espécie de um remendo. Eu até acredito que eles fizeram esse quebra-galho para poder depois jogar uma camada de asfalto. Porém, quem pode observar, ali é só uma ponta, viu, Juarez, que a gente colocou. O risco que é, principalmente para os motociclistas. Então, a gente pede uma certa agilidade da prefeitura. Eu não tenho certeza se é o SAI que é responsável ou é a infraestrutura. Porque o que acontece, Luiz Flávio? Depois que alguém cair, se machucar ou até vir a óbito, eu sempre pergunto, qual é o custo que tem uma vida? Então, não adianta a gente esperar acontecer para depois dizer, mas eu vou fazer. Olha, está muito, tá muito perigoso aquilo ali, pega praticamente toda a extensão da Siqueira Campos, passa numa área muito movimentada. Então, a gente pede agilidade aí, prefeito, através aí dos seus secretários, presidentes, se for no caso do SAI, que agilize esse trabalho de recuperação dessa via, porque está muito perigoso. A hora que alguém cair e se machucar ali, como eu disse ali, até perder a vida, vai ficar muito difícil para a prefeitura explicar que aquele serviço ali ainda não está completo. A gente sabe que não está, mas precisa agilidade nisso aí, não dá para ficar esperando que o pior aconteça, não. Um outro, por favor, outro slide. Agora eu quero aqui fazer um convite. Esse convite é extensivo a todos os vereadores, a todas as pessoas que moram na cidade, mas em especial essa juventude que está aí cursando uma faculdade, aos jovens que fazem curso técnico, um assunto que eu acho que é muito importante, até para você aprofundar um pouco mais no que está acontecendo no nosso país na questão econômica.
É uma palestra de uma pessoa renomada, né? É o Márcio Postman. Ele é simplesmente professor da Universidade de Campinas, né? Ele é doutor no assunto, é economista, professor da Unicamp. Eu acho que quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema, pode vir aqui à Câmara. Vai acontecer neste sábado, a partir das 9 horas. Giovanni, você que é um estudante, convida a rapaziada da faculdade. É um tema, como eu disse, é apartidário, nós não vamos estar falando de partido aqui, né? Eu e o Luiz Flávio estamos trazendo esse palestrante, ele já esteve nas faculdades aqui em São José dos Campos. Eu acho importante que a gente traga aqui também, através do nosso mandato, que é um assunto que eu acho que desperta bastante interesse e acho que as pessoas podem ficar bastante à vontade para conversar com ele, que como professor, ele poderá ajudar a elucidar muitos dos assuntos, muitas das dúvidas que nós temos com relação ao cenário econômico que o país nosso atravessa. Bom, agora eu quero entrar num tema que até o Rodrigo Salomão fez aqui um desabafo. E eu falo, Aderbal, a gente tem que ter um respeito pelas pessoas. E eu acho assim, eu vi que na época que explodiu essa questão da corrupção no país, eu estava nessa casa, Valmir está aqui, e vai dizer se eu... A gente foi bastante achincalhado, a gente foi bastante assim, às vezes até humilhado. Porque assim, parecia que as coisas estavam tudo evidenciado, que apenas um grupo de pessoas estava causando todo esse mal ao país. E aí as pessoas usam termos muito fortes, né? Como bandido, né? Eu ainda vejo o Rodrigo falar do Lula aqui. Eu confesso para você, ninguém é obrigado a gostar do Lula, né? Mas eu acho que a maior parte da população, principalmente aquela população menos abastada, eles reconhecem que o Lula fez uma grande transformação para esse país. Inclusive, pessoas do PSDB, que por mais que não gostem do Lula, da forma dele fazer política, não tem como não reconhecer que ele fez uma transformação no país. E o Lula, quem conhece a vida dele, quem conhece a história dele, o Lucimar está aqui, o Lucimar é do PSDB, o Lucimar esteve com o Lula. Sabe quem é o Lula? Chamar o Lula de bandido, eu acho assim, eu me sinto ofendido. Eu me sinto ofendido. Porque, às vezes, para a gente chamar as pessoas de bandido, a gente tem que ter certeza. E eu vi o Rodrigo aqui hoje, meio assim que se doendo, né? Porque o Paulinho fez uma crítica à moção de apoio ao ex-prefeito aqui de São José, Emanuel Fernandes, que é do PSDB, que todo mundo sabe que foi condenado por improbidade administrativa, por fazer uma contratação sem licitação em São José. Sou eu, não sou o Luiz Flávio, que somos do PT aqui, que vamos ter que julgar isso. Quem julgou isso foi a Justiça, baseado em fatos, em documentos. Diferentemente da forma como julgaram o Lula, que ouviram falar, né, domínio do fato, ou seja, falaram que fizeram isso, mas não tem prova nenhuma. Mas também não vou ficar aqui fazendo defesa. Eu não sou essa pessoa. Eu só acho que a forma como são tratados algumas pessoas quando são de outros partidos, quando a coisa acontece com a gente, aí fica tudo dolorido. E eu vi aqui o Rodrigo reclamando, com o Emanuel é diferente. Não, é diferente porque é do partido dele. Porque se fosse do outro partido, ele ia dizer que era bandido, que tem que ser preso, que tem que ser condenado mesmo. Aliás, a gente tem visto que na história aqui no país, Fernando, o PSDB é blindado pela mídia. Todo mundo sabe disso. Quase não se fala quando alguém do PSDB é condenado a alguma coisa. O pessoal evita falar até o partido que a pessoa é. É uma realidade. Aqui em São Paulo, Geraldo Alckmin toda a vida foi blindado pela imprensa, né? Esse dinheiro que é pago para os jornais, Folha de São Paulo, o Globo, as organizações Marinho, a Veja, tem dinheiro do governo paulista. Não vai falar mal dele mesmo. Também não estou aqui para falar mal do Geraldo Alckmin, não. Eu já disse, eu já tive a oportunidade de estar com ele. É uma pessoa muito bacana, enquanto pessoa. Agora, quanto gestor, eu tenho minhas dúvidas, porque está há mais de 20 anos aí à frente do Estado de São Paulo. A educação de São Paulo é uma porcaria, a segurança de São Paulo é uma porcaria, né? E as pessoas não percebem que isso tem a ver com o quê? Com a construção de uma linha de pensamento de um partido neoliberal, que fala que é de centro. Eu tenho minhas dúvidas. Um partido que apoia a venda de estatais, que cria um desmonte no Estado, não pode ser um partido de centro. É um partido neoliberal. Por favor, Luiz Flávio. Vereador Arildo, e muito me espantou, essa semana o jornal noticiou que o Fernando Henrique trocou e-mails com a Odebrecht pedindo recursos para a campanha. Para o PT é propina, para o PSDB é doação.
Mas a população acho que não é boba, não, né? Enquanto Lula ostenta 30% na pesquisa, Geraldo Alckmin não sai de um dígito. Eu acho que a população está percebendo o que está acontecendo. Com certeza. Então, e agora nós ficamos sabendo uma notícia quentinha que o último ex-prefeito, Eduardo Cury, também vai ser condenado, ou vai responder pelo menos um processo de improbidade administrativa pela construção da história lá do teatro, que causou um certo prejuízo para a cidade. Sou eu que estou falando, são as provas, são os tribunais de contas que estão julgando. E aí quero até mandar um grande abraço para o Wagner Balieiro, que foi, né, quem foi atrás disso, como engenheiro, né, ele correu atrás, descobriu que havia erro e quase que caduca o processo. É incrível como as coisas do PSDB parece que caminha a passo de tartaruga, né? Quase que dá os 5 anos e ele escapa ileso. Até foi a justificativa dele, que me desculpe, né, Eduardo Cury? Você que sempre fala mal do PT, que o PT que destruiu o país, você estava esperando caducar o processo, ou seja, passar 5 anos para você se ver isento. Se você tem certeza que você é inocente, responda na justiça. Prove que você não estava errado. E eu aqui não sou para falar mal de você, já disse, já tive com você também, acredito que você é uma pessoa do bem, mas não sou eu que estou falando, é a justiça que está condenando. Só que quando é do PSDB, parece que todo mundo é bom. Até na época falaram que o PT, Luiz Flávio, tem bandido de estimação, porque protege os seus. Agora, quando o PSDB protege os deles, o que é então? Mas eu não vou chamar ninguém de bandido não, que eu acho que é um termo muito forte. Eu sinceramente, acho que não sou a pessoa correta para chamar ninguém de bandido, não. Mas, enfim, fica aqui. As coisas parecem-me que estão acontecendo. E não adianta chorar o leite derramado, não, porque ainda vai explodir. Aliás, quero terminar falando aqui do Dr. Sérgio Moro, né, que dá um grande exemplo para o nosso país agora, protegendo as empresas e os delatores, né, argumentando que eles não podem ser processados civilmente. Ou seja, fizeram o joguinho dele, denunciou quem quis, fizeram o que fizeram com o Lula, agora não precisa mais. Eu protejo vocês, vocês não terão responsabilidade nenhuma. Esse é o herói que a nação elegeu. A gente vai saber quem é o Sérgio Moro mais lá na frente. A história vai contar. Obrigado a todos. Na próxima quarta-feira, a gente vai estar aqui de volta para falar um pouco mais de política.